do Legislativo e, como você sabe, a partir de agora você acompanha os principais destaques da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E vamos acompanhar agora o Café com o Presidente. No programa de hoje, a vereadora Gláucia Berenice participa do bate-papo. E o assunto são as parcerias da Câmara com órgãos internacionais. Vamos ver. Café com o Presidente. Seu fim de tarde acompanhado de cidadania. Olá, eu sou Daniel Terra e começa mais um Café com o Presidente, nosso bate-papo semanal com o presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Walter Gomes. Olá, presidente, tudo bem? Olá, Daniel, tudo bem? E nessa semana temos também a honra de receber aqui a vereadora Gláucia Berenice. Olá, vereadora, tudo bem? Tudo bem, Daniel, tudo bem, presidente? É uma honra estar aqui participando de um momento tão especial para a Câmara. Obrigado, Gláucia. Presidente, a Câmara Municipal de Ribeirão Preto vem realizando nos últimos anos diversos fóruns para debater assuntos aí de suma importância para a sociedade, como pedofilia, como violência contra a mulher. Qual que é a real importância desse debate aqui na Câmara? Daniel, a importância ela é muito grande, até porque nós, como representante da sociedade de Ribeirão Preto, da população, nós temos que realmente informar aquilo que é melhor para a população. E a Câmara está fazendo o seu papel, juntamente com algumas outras entidades, né, combatendo esse crime grave que é o combate à pedofilia e também a violência contra a mulher e contra os jovens. Vereadora, durante a Copa do Mundo foi realizado inclusive um evento internacional aqui na Câmara, o It's a Penalty, que é um evento, um fórum de debate aí contra a exploração sexual durante a Copa do Mundo. Fale um pouco mais sobre esse fórum. Olha, esse evento, na verdade, ele foi um evento internacional e a Câmara de Ribeirão Preto foi a única Câmara do Brasil todo que aderiu a esse programa. Das cidades que sediaram a Copa, né, e também subsede, no nosso caso, a seleção francesa, a única Câmara Municipal foi a Câmara de Ribeirão, que fez parceria com a Unicef, com a Embaixada Brasileira do Reino Unido, com a Interpol, a ONG Repchard e vários outros parceiros e instituições internacionais. E o nosso trabalho foi o melhor trabalho de todas as cidades do Brasil, sendo que a Câmara de Ribeirão foi convidada a participar, né, num encontro no Reino Unido com o primeiro-ministro para receber uma honraria, mas não foi possível estar presente porque nosso trabalho foi um trabalho muito bem feito. É a única Câmara, né, vereadora, que participou desse evento, ativamente, né? Fizemos vários trabalhos, né, presidente? O presidente deu todo o apoio, nós fizemos juntos aos hotéis, sindicatos, fizemos audiências públicas aqui, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, Delegacia da Mulher, a Secretaria da Educação, os dirigentes da educação. Foi um trabalho muito abrangente, todo o setor de hotelaria, de táxis, né? A Câmara sediou, né, primeiro uma discussão e depois fez a atuação mesmo. E o nosso trabalho foi tão, né, bem feito, tão reconhecido que teríamos até o direito de receber essa homenagem lá na verdade, na Inglaterra, né, em Londres. Mas não foi possível, mas nos sentimos honrados, né, de ter podido participar. E aí é um trabalho coletivo, onde de fato a gente vê, assim, é a casa do povo mesmo, porque todos os segmentos estão representados, estão participando, estão contribuindo, e a Câmara está liderando esse processo, né? A Câmara Municipal está liderando esse processo através desse trabalho. Presidente, como a vereadora Gláucia falou, já tivemos vários debates, vários eventos aqui na Câmara, e isso vai acontecer cada vez com mais frequência, né? E o mais importante, sempre aberto para toda a população de Ribeirão Preto. Com certeza, Daniel, como a vereadora Gláucia Berenice disse, né? Aliás, parabenizar a vereadora, em nome de todos os vereadores, desse trabalho profícuo que ela faz, juntamente com todos, e a Câmara recebendo um convite para participar, né, inclusive dessa palestra em Londres. A vereadora, junto com outros vereadores, tem feito várias palestras aqui, nós vamos dar continuidade e também, né, para dizer para a população, se precisar alguma coisa, nós estaremos aqui de portas abertas para que nós possamos fazer o melhor e combater esse crime, né, de violência contra a mulher, contra os jovens e o adolescente. E essa presidência, juntamente com a mesa, vai dar todo o suporte legal para qualquer vereador que queira fazer
esse tipo de trabalho dentro da Câmara Municipal. Qualquer entidade que queira participar para que nós possamos combater esse crime. Vereador, e na próxima segunda-feira, dia 1º de setembro, já teremos outro evento internacional aqui na Câmara, não é mesmo? Com certeza, a Câmara vai estar realizando a abertura da 4ª semana de alerta contra um grande problema na sociedade brasileira e internacional, né, mas que não tem muita visibilidade. A Câmara também é a 2ª Câmara do Brasil a fazer esse tipo de projeto. Primeiro foi o Rio de Janeiro e Ribeirão Preto. E nós sempre trazemos, em parceria com a Faculdade de Medicina, com a USP e vários outros órgãos que trabalham com relação à dependência química, uma semana de alerta contra o consumo de bebida alcoólica durante a gravidez. Então nós trazemos especialistas para falar sobre o tema, os trabalhadores tanto da área da saúde, como também as ONGs, as pessoas interessadas, para saber todo o dano que causa no bebê a mãe consumir bebida alcoólica. E aí não se sabe, a ciência não detectou ainda, presidente, se é um copo de uísque, se é uma latinha de cerveja. Na verdade, não se sabe, só se sabe que a bebida consumida durante a gravidez, ela traz alguns prejuízos para a criança, que são prejuízos que são permanentes, como o funcionamento dos rins, do fígado, cardíaco, dificuldade cognitivas, de aprendizagem e de comportamento, e às vezes até ao aborto. Então, já é a 4ª vez que a Câmara Municipal participa desse evento internacional. A abertura vai ser segunda-feira, dia 1º, às 9 horas, aqui na Câmara Municipal, e é importante que todos participem, pessoas até que têm esse problema na família, podem vir, vai ter depoimentos de mães que superaram esse problema, de professores, como você bem disse, é um evento internacional, nós vamos estar com pesquisadores dos Estados Unidos falando, professores da USP, vai ser um momento assim, de capacitação, de orientação para toda a comunidade. Vereadora, muito obrigado pela presença aqui neste Café com o Presidente. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço, presidente, pela honra de participar desse momento. Presidente, muito obrigado por mais esse café e até a próxima semana. Eu também agradeço a presença da vereadora Graça Berenice, que vai enriquecer mais ainda o nosso papo aqui, Café com o Presidente, e colocando à disposição da população para que nós possamos juntos resolver praticamente, a maioria dos problemas que nós temos em nossa cidade, principalmente esse, que é de combate à pedofilia, combate à violência à mulher e os jovens e adolescentes. E você pode acompanhar esse programa pela TV Câmara, pela internet no câmararibeirãopreto.sp.gov.br e através das redes sociais. O Café com o Presidente volta na próxima semana. Até lá! Café com o Presidente. Seu fim de tarde acompanhado de cidadania. E acompanhe no resumo que foi assunto nas sessões ordinárias de terça e quinta-feira. A sessão ordinária da última terça-feira aprovou o projeto de resolução da mesa diretora, constituindo comissão especial de estudos para analisar e identificar o inteiro teor do procedimento licitatório, bem como acompanhar a execução e idoneidade da contratação da empresa para a prestação de serviços relacionados à disposição final do lodo, proveniente das estações de tratamento de esgotos, ETs, em contraposição ao contrato de concessão de serviços públicos municipais de tratamento e destino final de esgoto sanitário de Ribeirão Preto. O pedido de comissão foi feito pelo vereador Genivaldo Gomes por meio do requerimento número 22.902 de 2014. A segunda proposta da pauta foi o projeto de resolução também da mesa, atendendo à Comissão Especial de Estudos do novo regimento interno da Câmara Municipal, mas um acordo entre os vereadores estabelecia uma agenda para as discussões dos diversos aspectos do regimento interno, estudados pela comissão desde o ano passado. De acordo com o vereador Beto Canguçu, presidente da comissão, as emendas ao regimento serão discutidas em 8 sessões ordinárias, sempre a 4ª e 8ª do mês. A primeira será no dia 11 de setembro, finalizando em dezembro. A Câmara de Vereadores apreciou pauta com 13 matérias na noite da última quinta-feira. Abrindo a votação, foi aprovada a criação de 2 comissões de estudos apresentadas pela mesa diretora. A primeira foi o projeto de resolução que constitui comissão especial de estudos para analisar, coletar informações, projetos e dados que viabilizem a implantação da Avenida do Tanquinho. A proposta foi do vereador Maurício Gasparini.
O outro projeto de comissão aprovado foi proposto pelo vereador Cícero Gomes da Silva e apresentado pela mesa diretora. O intuito é verificar a conveniência de autorizar ou não a realização de feiras itinerantes, bem como atualizar a legislação de feiras populares, especialmente a Feira de Mangaio. O vereador Cícero Gomes apresentou também duas matérias relacionadas à educação. O projeto de resolução que autoriza a realização de sessão solene no dia 4 de setembro de 2014, após o término da sessão ordinária, para a comemoração dos 115 anos do Colégio Metodista de Ribeirão Preto. E o projeto de resolução que autoriza a realização de sessão solene no dia 16 de outubro de 2014, para homenagear professores de Ribeirão Preto. As duas propostas foram aprovadas. O Dr. Jorge Parada também apresentou proposta que foi aprovada. O projeto versa sobre a criação do balanço social e ambiental para empresas estabelecidas no município de Ribeirão Preto. Outro projeto aprovado é do presidente da Casa, vereador Walter Gomes, que declara patrimônio cultural e material do povo ribeirão-pretano o evento esportivo de futebol Come Fogo. Mais um projeto foi aprovado, agora do vereador Maurício Gasparini, que institui o diploma comemorativo e de honra ao mérito para as pessoas que se destacarem por sua atuação na área da segurança pública. Outros dois projetos da mesa tiveram aprovação. Um suspende a execução da Lei Complementar número 2567 de 2012, que altera a Lei Complementar sobre proibição de descarte de propaganda eleitoral, e o outro suspende a execução da Lei número 11.272 de 2007, Lei de Responsabilidade Social do município, por força da decisão do Tribunal de Justiça, que a julgou inconstitucional. A vereadora Viviane Alexandre é autora do projeto de decreto legislativo que declara hóspedes oficiais do município Fábio dos Santos Nogueira, André Luiz Soares da Fonseca e Paulo Tabanes, palestrantes do segundo seminário sobre leishmaniose, que será realizado na Câmara Municipal no dia 19 de setembro de 2014. A proposta foi aprovada. Outros 3 projetos foram aprovados. São dos vereadores Genivaldo Gomes, Cícero Gomes da Silva e Maurílio Romano. Eles denominam logradouro público ou próprio municipal. Aconteceu no último dia 21 mais uma reunião da Comissão dos Terminais de Ônibus. Desta vez, o vereador Rodrigo Simões, presidente da comissão, leu o cronograma de atividades do grupo e narrou trabalhos já executados desde o dia 7 de agosto, quando foi instalada a comissão. Compareceu à reunião a historiadora e professora universitária Naimora Barbosa de Freitas, pois os vereadores queriam uma avaliação sobre a importância histórica do local, onde será implantado um dos terminais de ônibus centrais da Transerp, com previsão de circulação de cerca de 50 linhas. A historiadora fez um resumo da história da catedral como um dos principais patrimônios histórico e artístico da cidade. O patrimônio cultural da Praça das Bandeiras, o Palácio Episcopal e a Catedral fazem parte integrante da história de Ribeirão Preto. Não só da história recente, mas da história da construção desta cidade, do povo de Ribeirão Preto. E aí, essas obras de arte precisam ser preservadas, não só enquanto conjunto arquitetônico, mas também enquanto aquilo que preserva a memória cultural da cidade. O padre Chico, da Catedral, presente ao encontro, mostrou-se preocupado com o aumento do trânsito na região e o impacto na estrutura física da igreja, que já apresenta alguns problemas levantados recentemente. Creio que todos que estão aqui têm a sua crença e todos gostariam de ter um conforto mínimo e necessário dentro do seu templo, dentro da sua igreja. E como que nós faremos diante disso? Até mesmo porque nós já temos um ponto de ônibus que concentra umas 17, 18 linhas. De manhã ao meio-dia e às 18h30, onde a gente pega o trânsito mais intenso, o barulho dentro da catedral já é desagradável. Imaginem 42 linhas na frente da igreja. É como se a gente estivesse dentro da casa da gente e não tivesse sossego, não tivesse paz. O presidente do Comur, Conselho Municipal de Urbanismo, José Geraldini Júnior, e o diretor Luiz Eugênio Scarpino também acompanharam a reunião. Eles disseram que ainda não conhecem o projeto e explicaram que qualquer interferência no espaço deve ser muito bem estudada e atender ao interesse público em aspectos históricos, artístico, cultural, urbanístico, paisagístico, entre outros.
a causar não só incomodidade ao patrimônio, mas também à estrutura física. Porque isso pode abalar a estrutura física. E, obviamente, no Comur ainda estamos no plano embrionário, demonstrando preocupação enquanto várias entidades ali reunidas, para, se de um lado queremos sim o crescimento da cidade, desenvolvimento, melhoria do trânsito, melhoria das condições dos usuários de transporte público, mas não podemos fazer isso abandonando os valores históricos e a essência da cidade de Ribeirão Preto. Ao mesmo tempo em que nós esperamos que a gente tenha respeitado e valorizado o nosso patrimônio, especialmente o arquitetônico, nesse caso, né, esse objeto da discussão, mas também a questão da mobilidade que nos preocupa, né, especialmente na região do quadrilátero central, que é onde nós temos aí concentrados muitas atividades de comércio e serviço, muitas pessoas trabalhando nessa região e, obviamente, se deslocando, indo e voltando. Ao final, o presidente Rodrigo Simões lembrou que a próxima reunião será no dia 28 de agosto, às 15 horas. Foram convidados o Padre Chico, representantes do Comur e do Compac. A pedido de pessoas que moram ou passam por determinado ponto da Avenida Brasil, um vereador aqui da casa luta por melhorias no trânsito. O risco é iminente. Olha só. Devido ao perigo pelo excesso de velocidade de alguns condutores, o vereador Saulo Rodrigues solicitou à Transerp, através de um requerimento, a implantação de um semáforo na Avenida Brasil, no cruzamento com a rua Mogi das Cruzes, no bairro Salgado Filho 1. Em 2012, eu fiz um requerimento para a Transerp, atendendo os moradores daquele bairro, porque o fluxo de veículo ali é muito intenso. Em 2012 foi feito esse requerimento. E de 2012 para cá aumentou a quantidade de carro ali naquele local. Então eu estou agora novamente pedindo à Transerp para que se faça urgentemente um estudo para a implantação de um semáforo ali na Avenida Brasil com a Mogi das Cruzes. O povo ali está irritado, não aguenta mais tamanho transtorno que eles têm passado. Os carros não dão vazão para que o outro entre, o outro sai. Fica uma bagunça o trânsito ali em horário de pico, tanto horário pela manhã como horário à tarde. Então eu estou novamente entrando com pedido para a Transerp para que urgentemente seja implantado um semáforo ali naquele local para dar segurança às pessoas que caminham por ali com seus veículos. Então está aqui o meu requerimento que eu já apresentei em 2012, estou novamente fazendo um outro requerimento para que providências sejam tomadas ali no bairro Salgado Filho 1 para dar comodidade a todos os moradores ali e quem sai da rodovia Anhanguera sentido o bairro também. E a Comissão da Saúde mais uma vez registrou fato lamentável nessa semana. O não comparecimento de pessoas que deveriam nos explicar o porquê da saúde pública na nossa cidade andar tão mal. O descaso é notório. A Comissão Especial de Estudos, que analisa os problemas de atendimento à saúde em Ribeirão Preto, reuniu-se na última quinta-feira para ouvir a Fundação Santa Lídia, que atende preferencialmente pacientes do SUS, e a COMED, cooperativa que dá assistência à UPA e ao Centro de Saúde Escola da Rua Cuiabá. Ambas não enviaram representantes e os vereadores consideraram desrespeito ao Legislativo. Na reunião passada, eles já foram convidados a comparecer aqui na nossa reunião, juntamente com a faculdade UNAERP e a Barão de Mauá, mas não compareceram. A COMED não mandou nenhuma justificativa, enquanto a Fundação Santa Lídia, através do seu diretor Ariclenes, mandou uma justificativa dizendo que, pelo fato da fundação ser uma fundação privada, não teria que dar esclarecimentos à Câmara. Os integrantes da comissão decidiram fazer a convocação para as explicações em plenário, durante sessão ordinária. À noite, o requerimento foi apresentado e aprovado. Postura lamentável por parte desses profissionais. O desrespeito, de fato, não é só com os vereadores, mas com todos nós.
E agora uma informação importante a vocês pais de crianças nascidas a partir de 2009 e que querem efetivar matrícula na rede pública de ensino. Começa na próxima segunda-feira o cadastramento nas unidades municipais de educação infantil. Os interessados devem procurar a escola mais próxima de casa para demonstração de interesse na vaga. As inscrições vão até o dia 30 de setembro e contemplam crianças nascidas entre abril de 2009 e dezembro de 2011. No caso das EMEIs, que são as pré-escolas, e a partir de janeiro de 2012, no caso das CIs, que são as creches. E durante essa semana, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Walter Gomes, aceitou a brincadeira que é febre mundial, o desafio do balde de gelo. A iniciativa visa levantar fundos para os pacientes de uma enfermidade rara, a esclerose lateral amiotrófica. O desafio foi proposto pelo jornalista Jean Vicente, do jornal A Cidade, e aceito prontamente pelo presidente do Legislativo. Veja só. Eu aceito o desafio e estou também indicando Inácio Pisani, Dr. Silvio, que representa o Judiciário, e o Alexandre Reis, que representa uma emissora de TV. Fiquei, inclusive, até emocionado, né, das pessoas me escolher eu para esse desafio tão importante nas vidas, não só dos brasileiros, mas do mundo inteiro, né? E para mim, qualquer desafio que eu possa estar ajudando a pessoa, fazendo bem, eu topo. E é mais um desafio na minha vida. E durante todo o período eleitoral, nós estamos esclarecendo as principais dúvidas pertinentes a esse processo que festeja a democracia. E nós vamos falar agora sobre a propaganda eleitoral feita por material impresso. Saiba quais são os limites impostos aos candidatos em relação aos chamados santinhos. O material impresso é de todo o material de campanha, creio eu, o mais legítimo, porque é nele que, dado o seu baixo custo, ele pode transmitir a mensagem do candidato ao eleitor. Agora, o candidato tem que ter algumas preocupações, e justamente para evidenciar a efetiva prestação de contas que nós estávamos falando, é importante que no impresso conste o CNPJ do candidato, ou de quem mandou fazer o material, encomendou. Também é importante que haja o CNPJ da gráfica responsável pela confecção daquele material e a tiragem, a quantidade de impressos que foi encomendado. Isso tudo para que se evidencie que a prestação de contas, que o gasto eleitoral, ele corresponde efetivamente àquilo que o candidato tem à sua disposição para as eleições. Então, o material impresso ele é amplo, ele é permitido, ele pode ser divulgado no corpo a corpo do candidato, ser entregue nas ruas para o eleitor, ser enviado pela via postal para os cadastros que os candidatos eventualmente detenham, ou seja, ela é uma propaganda permitida desde que observados esses requisitos e essas condições. A distribuição do material impresso ela é permitida em toda a medida. O que não se pode ter é a propaganda eleitoral no comércio, nem tampouco em locais públicos. Então, se o comerciante, o empresário, tem preferência por esse ou por aquele eleitor, além dele não poder colocar uma placa, uma faixa, ou manifestar expressamente no dia a dia, dentro do seu comércio, a preferência pelo eleitor, ele também não pode deixar à disposição no balcão do seu estabelecimento o material gráfico do seu candidato, o material impresso. Então, ele tem essa limitação. Agora, na rua, perante os eleitores, até às 10 horas da noite do dia anterior às eleições, ou seja, até o sábado, dia 4 de outubro, às 10 horas da noite, a distribuição do material impresso pode ser feita normalmente. A partir das 10 horas, encerra-se o período pelo qual o candidato poderia fazer a sua propaganda por distribuição de impressos. Desde que ele faça a distribuição ou a remessa desses santinhos, ele joga esses santinhos, esse material, até as 10 horas do dia anterior às eleições, ele não está incorrendo em qualquer questionamento ou violação da legislação eleitoral. É evidente que você jogar aleatoriamente pelas ruas
material, jogar lixo pela rua, porque pode ser assim considerar, se ele for aleatório essa distribuição, então isso pode ocasionar a ele outros delitos, outras infrações. Entretanto, com relação à lei eleitoral em si, até às 10 horas do sábado, dia 4 de outubro, ele poderá fazê-lo normalmente. E os limites para doações aos candidatos e partidos? O assunto é controverso e as regras podem mudar para as próximas eleições. As doações eleitorais, elas podem, até esta eleição, ser feitas pelo próprio candidato, por pessoas físicas ou por empresas, pessoas jurídicas. E por que eu digo até essa eleição? Porque pelo andar da carruagem e pelo que o Supremo Tribunal Federal está prestes a decidir e a reconhecer, a doação de empresas para candidato, a partir da próxima eleição, não será mais permitida. Isso se o entendimento que já tem a maioria no Supremo Tribunal Federal se consolidar. Esse entendimento não valeu para essa eleição, porque ainda está em andamento e tem um pedido de vista de um ministro do Supremo para concluir o seu voto. Entretanto, hoje ainda a gente pode, o próprio candidato doar para a sua candidatura, para a sua própria campanha, a pessoa física pode doar até 10% do seu faturamento bruto anterior à eleição e a empresa pode também doar até 2% do faturamento bruto dela, no ano calendário anterior à eleição. Então, fundamentalmente, a doação ela pode ser feita nesses limites. Você está pensando em fazer um curso e não sabe onde procurar? Nós vamos conhecer a estrutura do SENAC. Dá só uma olhada. Há 67 anos, a unidade do SENAC em Ribeirão Preto presta serviços relevantes à comunidade, formando profissionais para o mercado de trabalho. Os ambientes educacionais são divididos em salas convencionais, laboratórios, biblioteca, auditório e uma área de convivência ampla com 480 metros quadrados. O senhor Juliano Caldereiro, gerente da unidade de Ribeirão Preto, fala da capacidade de alunos do SENAC. Nós temos uma capacidade de atendimento de aproximadamente 4.000 pessoas por dia, considerando os 3 períodos, manhã, tarde e noite. Quais são os cursos que estão em atividade agora? Bom, nós temos uma ampla programação, né? Temos programas na área de pós-graduação, são 14 títulos. Temos mais de 200 programas rápidos, o que a gente chama de cursos livres, que tem uma duração aí de até 80, 90 horas. Temos mais de 20 títulos de cursos técnicos, que totalizam alguma coisa em torno de 80 turmas em andamento neste momento. O SENAC é procurado pelas empresas privadas para selecionar currículos para a contratação de profissionais. O senhor Juliano explica à população qual é o critério de bolsas para a comunidade. Parte da nossa programação destina uma parte das suas vagas para os alunos bolsistas dentro do que a gente chama de programa SENAC de gratuidade. Ele é destinado a pessoas que têm renda per capita de até 2 salários mínimos e que, obviamente, preenchem os requisitos de idade e de escolaridade dos programas. Todos os cursos, à exceção da pós-graduação, possuem essa política de bolsas e bolsas destinadas a isso. Para que você tenha uma ideia, nós temos hoje 1.600 pessoas estudando aqui conosco na condição de bolsistas. Nós somos muito procurados pelas empresas e especialmente nos cursos técnicos, esse é um dado que a gente tem mais específico, ao final do programa, os alunos que se formam têm ao menos uma possibilidade de trabalho. A demanda vem sendo muito grande, vem crescendo muito nos últimos anos e a chance dele sair com um emprego realmente é muito elevada. A comunidade ela é convidada a visitar o SENAC todos os dias e aos finais de semana. O psicólogo Guilherme Davoli esteve aqui no estúdio da TV Câmara e gravou o programa Transparência. Ele tratou de temas ligados ao comportamento coletivo e os efeitos que a conduta geral causa a cada indivíduo. Veja que interessante. Só é agressivo quem se sente inferior e isso é nítido. Quer dizer, quando eu percebo que os outros têm mais do que eu me sinto inferior.
no mundo de grande comparação, que é o que nós vivemos, isso tem aumentado. Quando eu percebo, no caso da escola, que os outros têm facilidade com a matéria e eu não, eu vou me tornar agressivo. Só que nós temos que lembrar que tem duas agressões. Aquela em que eu agrido o outro e mostro que sou corajoso, e aquela que, como eu não agrido o outro, eu me agrido. E aí nós passamos a ter problemas mais sérios. Aliás, eu me preocupo muito mais com a pessoa que se agride do que aquela que agride o outro, porque aí eu começo a desenvolver doenças. Mas como assim ela se agride? Você Como se que eu posso fecha, ver uma pessoa que está se você se agredindo? fecha, você não é capaz de falar em público, você não defende suas ideias, e daqui a pouco nós Começa a estamos afastar. lá. Daqui a pouco nós estamos lá com excesso de comportamento autoestimulatório, que popularmente a gente chama de tique, dificuldade de respiração, aquilo que chama de doenças psicossomáticas, coração dispara, uma exacerbação de sentimentos, e aí podemos, num limite mais agressivo, chegar a infartos, derrames, úlceras gástricas, gastrites e tudo mais. Isso é uma autoagressão, né? Fora aquelas pessoas que se socam, né? Que se batem, que de repente, na hora que estão sentindo mal, não sei o quê, elas são capazes de quebrar alguma coisa. Elas não conseguem pôr para fora, então elas põem para dentro. O ser humano, quando se sente inferior, ele vira uma bomba. Ou ela explode, ou ela implode, né? Então, o sentimento de inferioridade é um problema. Então, quando você fala, as escolas estão ficando violentas, inclusive escolas, às vezes, grandes, famosas, particulares, tem muita gente que quer levar isso só para o lado da pública, não é não, tá? O que está havendo? Cara, a escola é um lugar de competição. Por mais legal que seja, e por mais que muitas tentem fazer o contrário. Segundo, se eu estou no lugar de competição, ou eu estou ganhando ou eu estou perdendo. E isso é um problema. Terceiro, o mercado está exigindo sucesso cada vez com uma velocidade maior. Então aumenta a pressão. Quarto, as famílias não estão mais preparando seus filhos para suportar problemas. Elas estão preparando seus filhos para reclamar de problemas. E quem aprende só a reclamar, quando tem um problema, ele não consegue simplesmente se acalmar e passar por ele, né? Quinto, infelizmente, a grande maioria dos educadores, e eu dei aula 26 anos em formação de educadores e continuo trabalhando em eventos de formação, a grande maioria dos educadores estuda muito o conteúdo a ser ensinado, mas não estuda e poucos desenvolvem as habilidades de relacionamento com o grupo. E aí, quando ele tem alguns alunos que geram um problema, eles têm uma tendência a bater de frente com esse aluno ou deixar de lado. E aí nós estamos provocando problemas. Aluno está apresentando dificuldades, são esses que eu tenho que chegar mais perto. São esses que eu vou jogar para cima. Por quê? Como eu falei que a agressividade é resultado de sentimento de inferioridade, quando eu pego esse aluno e valorizo e jogo ele para cima, então vamos imaginar um menininho lá de 12 anos que está com um monte de dificuldade na escola, um monte de problema em casa, mas ele é um sucesso no futebol. Vamos falar de futebol com ele, jogar ele para cima, elogiar, ele se sente importante. E agora vamos dar matéria. Ele não vai ter tanta necessidade de agredir porque ele não está se sentindo tão inferior. Ele foi valorizado em alguma coisa e eu acho que ser valorizado é o que todo ser humano, no mínimo, merece. E o pastor Gideone de Moraes também gravou Transparência. O assunto que norteou o programa foi a música e seus benefícios, ramo de atuação de Gideone. Mas outro tema também nos chamou a atenção, a educação. Quando perguntado sobre o trabalho na música, na recuperação de jovens e a responsabilidade do governo nisso, ele respondeu assim. A gente não pode falar de educação, Sérgio. Falta educação no país. Falta nas cidades, no estado, tudo pode ser melhorado. Mas os grandes responsáveis pela educação dos filhos não pode ser o governo. Não pode ser o professor. Tampouco os pastores, mas são os pais. Concordo plenamente. Os pais devem ser modelo de governo na vida dos filhos. Os pais são os pastores principais na vida dos filhos e os pais são os primeiros professores e eternos. Então, a gente não pode ficar se desculpando, empurrando para cá, lá, botar o filho no mundo, o professor ensina, o pastor cuida, o governo faz acontecer. Não, os pais devem ser fonte de inspiração, exemplo. O governo ele pode gerenciar isso e facilitar isso, mas eu acho que é dentro de casa que é o celeiro para a gente não pode ficar desculpando, né? Sabe? Eu não nasci em berço de ouro, meu pai não me deu uma vida boa. Se você for ficar olhando, porque a condição social dos seus pais, você vai ficar amarrado. Então, supera, vença. Vai à luta. Não nasceu em berço de ouro, tudo bem, vai à luta.
os pais não tinham uma folga financeira, mas isso não é desculpa para você não ser ninguém na vida. Vá aprender, vá ralar, engraxa as canelas, procura, se supera, inventa, faça alguma coisa diferente. Não dá para ficar dizendo assim, olha, eu estou aqui porque ninguém me deu oportunidade. Essa semana eu estava dando um aconselhamento e perguntando assim para a jovenzinha, e seus estudos? Terminei. O que você está fazendo? Fiz um curso técnico. Do quê? Ela me disse do que ela tinha feito. E o trabalho? Eu não pude receber o diploma. Por quê? Porque eu não fiz o estágio. Por que você não fez estágio? Porque ninguém tem oportunidade. Como que você fez? Eu levei meu currículo ali, lá, tal. E aí? As pessoas disseram não. E aí? Fiquei em casa esperando. E você se contentou com o não? Então, mostrei para ela que, muitas vezes, o não é o ponto final, mas o não é a tramela de você abrir a porta do sucesso. Aquilo te instiga. Quando alguém me diz um não para mim, aquilo me instiga de um jeito. É a superação. Agora que eu vou. Agora que eu vou. Então, como que você recebe os nãos? Quem está nos vendo agora, nos ouvindo, como que você recebe os nãos? Tomou o não do namorado, tomou o não do marido, tomou o não do pastor, o não do governo. Como que você recebe isso? Entra em casa e fica chorando? Não. São nãos que abrem espaço para novos sims, para novos desafios. Então, de repente, você tem que ir à luta, tem que buscar. O Ministério Público e a Defensoria Pública atuam na defesa da sociedade. Mas você sabe quais as diferenças entre esses dois órgãos? Quem atua nos interesses pessoais e quem atua nos interesses difusos? Como dito aí, tem uma diferença entre o Ministério Público e a Defensoria. Nós não somos advogados das pessoas. Quem vai advogar, defender o interesse individual é o defensor, daqueles necessitados. Então nós temos que atuar quando há um interesse, por exemplo, difuso. Então, o ambiente. O meio ambiente pertence a todos. Então, quando se fala que a área do recarga do aquífero Guarani, que fica aqui em Ribeirão Preto, ou seja, onde entra a água no lençol freático, é uma área para ser protegida e que a gente trabalha nessa proteção, qual é o objetivo? O objetivo é defender o interesse de todos. Todos nós temos que ter acesso à água. Não é? Quando você fala em proteger margem do rio, você está objetivando que o rio não tenha assoreamento, que é acúmulo de resíduos no fundo, que amanhã vai criar um problema sério. Você está protegendo as minas d'água, e isso pertence a todos. Quando a gente está falando em consumidor, nós não estamos falando de um problema de uma pessoa, nós estamos falando do risco de você, por exemplo, comprar uma mercadoria com menos quantidade ou com qualidade diversa daquela que ela deveria ter. E isso atinge milhares de pessoas. Então, é nessa área que o Ministério Público deve atuar quando ele vai entrar com ações coletivas. E, do contrário, quando é um interesse individual, quem vai fazer, às vezes, é a Defensoria Pública. E o Semana do Legislativo fica por aqui. Nos encontramos na próxima semana. Até lá!